gatos e gatas, eu falei que eu ia continuar aqui, né? Que eu saía de um vídeo e aparecia no outro. Pois é, tô aqui para a continuação do nosso conteúdo sobre pronomes. Ah, e antes, se alguém estiver chegando aí meio perdido, eu sou a Prof. Claudinha e tô falando com você sobre língua portuguesa, tá? Olha só, gente, a gente já tá na etapa 4 do nosso assunto. Então, se tu tá aí magrão, magrona, meio perdido, volta lá pro início desse assunto e vem vendo certinho para não te atrapalhar, certo? Esse assunto não dá para pegar pelo meio, não. Gente, e aí? Agora a gente vai pensar, a gente tá vendo a questão de classificação, nós vimos os pronomes, o pronome pessoal reto e oblíquo, e a gente viu que o oblíquo ainda se divide em outros dois, que são os tônicos e os ápodos. Legal, e aí a gente vai ver agora o que? O emprego desse pronome, certo? Aí a gente vai pensar assim, tem algo que se chama pronome reflexivo. Ok, gente, o pronome reflexivo, ele não é exatamente um pronome que vai ficar pensando, tá? Não é isso, ele não vai refletir, não é isso. A gente vai ter um pronome que ele vai trazer um outro sentido para nossa oração. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O professor se aposentou e foi cuidar do jardim. Olha só, o professor se aposentou. Ele aposentou alguém? Não. Ele aposentou-se a si mesmo, certo? Isso aqui está marcando que essa ação de aposentar refere-se a ele mesmo. Conseguem entender isso? Vamos dar uma passadinha aqui, ó. Muito bem. Deixa eu apagar. Ali eu fiz umas anotações, mas aqui tá bem explicadinho, olha só. O professor se aposentou e foi cuidar do jardim. Lógico, sujeito da ação verbal é o professor, né? Nosso verbo ali aposentou. Ou seja, é ele quem faz a ação de se aposentar, beleza? Ele faz a ação. Só que essa ação vai acontecer em relação a quem? A ele mesmo. Ele sofre o efeito dessa ação. Porque inúmeras vezes, em grande maioria dos casos, a gente executa uma ação e quem está sofrendo é alguma outra pessoa, alguma outra coisa. Neste caso, reflexivo refere-se ao quê? A ação que vai refletir nele mesmo, ó. Quem sofre o efeito de se aposentar é o próprio professor. Entendido, gente? Aí a gente tem aqui o pronome ser, que exerce essa função. Então, a gente está entendendo agora de que maneira a gente vai se apropriar do que a gente viu na tabela dos nossos pronomes, e aí a gente vai ver a aplicabilidade no texto. Que assim, não é simplesmente a gente só olhar ali, escolher um e usar. Todos esses pronomes, eles estão associados a um sentido, e a gente precisa estar muito atento a isso. É preciso estar atento e forte, não esqueçam disso. Muito bem, agora vamos dar uma olhada aqui. Há um mecanismo que permite que um mesmo ser faça e receba seus resultados. E aí por isso que é o reflexivo. O reflexivo não é o que pensa, é o que faz e que reflete nele mesmo, é nesse sentido, tá? E aí a gente tem o que eu acabei de explicar para você, só que aí tem um nomezinho, né? Ação, o ato de eu fazer ação e eu receber ação. Que outro tipo de verbo eu posso dar de exemplo para vocês? Se pentear, né, gente? Porque aqui, ó, se pentear, não sou eu que estou executando uma ação? Sou, né? E não sou eu que estou sofrendo essa ação? Sou. Ele é. Aí a gente também usa o pronome reflexivo. E aí que a gente tem os exemplos, ó. Os pronomes reflexivos indicam, portanto, que a ação é ao mesmo tempo praticada e sofrida pelo sujeito, ou seja, reflete-se sobre o próprio sujeito. E aí a gente tem aqui os exemplos, ó, o meu, o nos, o teu, o vos, o seu, o si, o consigo. São alguns exemplos. Beleza? Tudo certo até aí, gente? Tudo isso vocês usam direto na vida de vocês. Na oralidade, no dia a dia, na vida prática e também na vida escolar, na vida de estudo, também na produção de texto de vocês. Nada disso assim, é uma grande novidade, a gente só está mostrando direitinho o lugar das coisas e a função das coisas para vocês.
Mas aqui, gente, cuidado! Atenção especial aos vocábulos se e consigo. Vem aqui, ó. Os pronomes reflexivos que se referem à terceira pessoa, tá? Cuidem isso. Eles não devem ser utilizados como referência ao interlocutor, que é a segunda. Pronomes reflexivos se referem-se à terceira pessoa. Ó, se referem à terceira pessoa. Então, eles não podem ser utilizados na segunda no interlocutor. Ai, Claudinha, mas agora enrolou. Calma, não enrolou nada, ó. Por exemplo, não leve os livros consigo. Não leve os livros com você. Ele levou os livros consigo. Vamos dar uma olhada, aqui tem uma explicação, ó. No primeiro exemplo, o pronome consigo está fazendo referência à segunda pessoa do discurso. Ó, no primeiro exemplo, aqui, está fazendo referência à segunda pessoa do discurso, que é com quem eu tô falando, lembra? Então aqui, se a segunda pessoa do discurso não é o interlocutor, é, né? Por isso não deve ser utilizada. Então, olha só, gente. Consigo, vamos voltar. Ó, atenção. Se a segunda pessoa é interlocutor, a gente não usa o consigo, porque o consigo é terceira pessoa. Então tá. Agora aqui, ó, não leve os livros com você. É correto empregar a forma pronominal empregada no segundo exemplo, porque, ok, quem leva algo com, ó, não leve. O quê? Os livros, objeto direto. Com você, objeto indireto. Quem leva algo com alguém. Nesse caso aqui, a gente tem a companhia ainda. Beleza? E no terceiro exemplo, ele levou os livros consigo. O pronome ele refere-se à terceira pessoa, assim como consigo. Portanto, correto. Então, gente, aqui, ó, aqui é segunda porque aqui, ó, aqui é segunda pessoa, tá? Aqui a gente já não tem mais a segunda pessoa, então esse consigo está correto. Por isso, gente, muita atenção, tá? Isso aqui é algo bem comum de acontecer em produção textual, principalmente porque não se está trabalhando com a tabelinha, não se leva muito em consideração, porque se você está numa situação direta de prova, tem a questão do tempo, tem a preocupação em desenvolver o assunto, e aí acontece de dar uma deslizada e o pessoal esquece de fazer esse ajuste. Então, a partir de agora, vocês já sabem que quando acontecer uma situação dessas, vocês vão ter que fazer opções. Se vocês optarem por esses casos, atenção, façam a prova real do negócio. Olha só, legal que aqui veio de novo a nossa tabelinha, ó. Depois do tombo, eu demorei a voltar a si. Depois do tombo, eu demorei a voltar a mim. Depois do tombo, ele demorou a voltar a si. Então, aqui a gente tem, ó, alguns exemplos. Eu, ele. Vamos dar uma olhada aqui? Ó, eu tenho aqui o eu, tá? Eu posso usar correspondente a esse eu, o me, e eu posso usar mim e comigo. Esse se refere a quem? Não se refere aqui, ó, à terceira pessoa? Não se refere? Significa que aqui cai fora. Entenderam? Ó, depois aqui, depois do tombo, eu demorei a voltar a mim. Eu não tenho a relação entre eu, me e mim? Tem. Então, aqui eu tenho ok. Olha só, depois do tombo, ele demorou a voltar a si. Ai, acho que agora esse si ficou correto. Porque daí eu tenho aqui, ó, ele, terceira pessoa, e eu tenho aqui o si. Beleza. Então, ali deu uma mistura dessas outras duas frases. Tá completamente errado. Beleza, gente? Então, é isso. Para essa nossa quarta etapa, a gente, então, agora falou da questão dos pronomes reflexivos e levamos em consideração casos especiais, algumas situações que a gente precisa levar em consideração para não errar na hora de a gente aplicar, certo?
Então, ficamos por aqui e eu aguardo vocês no próximo vídeo, porque esse nosso assunto segue. Beijo, gente, bom estudo aí!